Bom, essa questão, ela é ilustrada pelas essas duas imagens, né? A primeira imagem, essa imagem aqui, é uma imagem do imperador, né? Possivelmente um desenho, uma caricatura do imperador Dom Pedro II, já velho, assentado, meio cansado, né? E a segunda imagem, parece um militar, uma pessoa mais dinâmica, com mais vontade, com mais disposição. Então, o que nos fala o enunciado? Relacionando-se essas imagens à crise da ordem imperial brasileira. Vamos grifar essa expressão. É correto afirmar que elas expressam. Que crise é essa, né, da ordem imperial brasileira? Nós vamos ver que desde que o Brasil se tornou uma monarquia após a independência, sempre ocorreram oposições a esse regime. A monarquia, na verdade, não combinava com a nossa estrutura natural. Um país tropical, verão no Rio de Janeiro, que era a capital, a 40 graus, né? E a monarquia sempre foi uma referência à Europa, clima mais frio, né? Região temperada, enfim. Então, sempre houve uma oposição. Essa oposição se torna mais acirrada a partir dos fins do século XIX. Por volta de 1860, começam a aparecer movimentos de caráter republicano. Essa crise vai se tornar ainda mais aguda a partir do término da Guerra do Paraguai, certo? Então, nós vamos ver que a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, podem ter esses dois nomes, Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança. Por que Tríplice Aliança? Porque é um conflito onde 3 países da América do Sul vão se unir para lutar contra o Paraguai: Brasil, Argentina e o Uruguai, né? E por que lutar contra o Paraguai? Porque havia uma proposta do governo paraguaio, na época da guerra, governado pelo caudilho, ditador Solano Lopes, de estender o território paraguaio até o mar. Vamos lembrar que o Paraguai é um país central, um país que não tem acesso ao mar, né? E a proposta de Solano Lopes era esticar o território paraguaio até o mar, e para isso teria que ocupar, invadir praticamente áreas do território brasileiro, áreas do território argentino e áreas do território uruguaio. De maneira que esses 3 países se juntam para impedir essa pretensão paraguaia, né? E quando a guerra acaba, a guerra durou muito tempo, ela dura de 1864 a 1870. Então, uma guerra que se esperava que fosse rápida, ela se estica aí por praticamente 6 anos, né? Porque o Paraguai vai resistir a esses 3 exércitos, né? O argentino, o uruguaio e o brasileiro. E aí, quando a guerra acaba e que os militares brasileiros começam a retornar dos campos de batalha, eles voltam totalmente influenciados pelas ideias de república. Então, essa crise da ordem imperial brasileira é a crise decorrente da pretensão republicana, substituir, de fato, o império, a monarquia, pela república. Então, vamos ver aqui a letra A. A força dos ideais contrários à abolição da escravidão e à república, que retardou a crise de ordem imperial brasileira após a Guerra do Paraguai. Na verdade, é o contrário. Após a Guerra do Paraguai, essa crise se aguça, se torna ainda mais presente, mais aguda. A letra B, a fusão dos ideais monárquicos e republicanos, que ajudou a acelerar a abolição da escravidão no final do século XIX. Não houve nenhuma fusão entre os dois ideais, monarquia e república, são regimes que vão se opor, né, nesse período. A letra C, o militarismo predominante no Império do Brasil, indicado pela presença marcante dos militares, inclusive o próprio imperador no poder. Na verdade, nós vamos dizer que o Brasil não tem uma tradição militarista. Na verdade, o que nós percebemos é que nenhum imperador era militar, e vamos ter uma comprovação dessa questão quando a gente vê que o exército brasileiro foi recrutado
para lutar na Guerra do Paraguai. Até a Guerra do Paraguai não havia exército no Brasil, né? E a letra D, os efeitos da Guerra do Paraguai sobre a ordem imperial e a crescente influência do republicanismo no cenário político brasileiro. Então, o gabarito correto é a letra D. Esses efeitos da Guerra do Paraguai é exatamente os militares que retornam do pós-guerra, foram mal recepcionados pelo governo brasileiro, porque a Tríplice Aliança ganha guerra, né? Mas quando chegam aqui esperando serem recebidos com honras militares, etc., não houve nenhuma honraria. Inclusive, Dom Pedro queria acabar com o exército, falando que se a guerra tinha acabado, o exército não tinha mais nenhuma utilidade, né? E nós vamos ver que esses efeitos vão ser fundamentais, né? Vai ser a partir da guerra, do fim da guerra, que o sentimento republicano vai se tornar mais acelerado no Brasil. E a presença desses militares lá na América do Sul, convivendo com países republicanos, vai também influenciar esse desejo, né? Então, a letra D é a letra correta. Acho que ficou grande, não foi?